Esse é o Fernando, né? Ele é professor, né? Ele já passou em várias escolas daqui da região de São João do Boa Vista. E ele vai falar um pouquinho sobre a gestão escolar do tempo dele e do tempo de agora. A gestão escolar, ela é muito importante na escola, porque ela é a base, vamos supor, ela dá o suporte ao professor e quando ela está unida com o professor, todos falam a mesma língua e o trabalho em equipe ele é muito importante. Antigamente, a gestão educacional ele era mais severo do que é hoje, entendeu? Eles davam um castigo um pouco mais severo do que é hoje, e nisso foi bom, né? Porque as crianças eram menos rebeldes, né? Hoje já é um pouco diferente, tem mais regras, tem mais leis, né? Que ampara também o menor, só que é bom e ao mesmo tempo não é, entendeu? Porque a indisciplina aumentou, entendeu? A indisciplina aumentou. E só que também antigamente os alunos tinha mais medo de vir para a escola, né? Isso fazia com que o aluno tinha medo e também ficasse com aquele medo e acabava abandonando os estudos. Hoje não. Hoje tem mais leis que protegem o menor, né? O ECA, e isso também facilita, né? Porque com que o aluno se interessa mais para permanecer no estudo. Você acha que Na escola. esse tipo de direção hoje, que fala de gestão democrática, né, que o diretor conversa com os professores e faz conselho de classe, você acha que funciona ou não funciona? Nem todos seguem essa gestão democrática, né? Ainda existe casos de direção escolares que eles não seguem, que eles ainda usam autoritarismo, né? Tem muitos casos de escola que a gestão é autoritária, mas uma minoria ainda eles seguem a democracia, a gestão da democracia. E eu acredito que a gestão democracia, sabendo usar, ela é muito importante, porque quando tudo está unido, tudo trabalhando junto, a tendência é melhorar. Todos melhoram, o desenvolvimento é pleno, né? Tanto os alunos como os professores, todos eles vão melhorando cada vez mais. Ela chama Luciana, ela está fazendo estágio aqui no Emília, já deu aula em sala de aula. Ela vai explicar como era a diretoria, né, a gestão escolar quando ela era criança, né, se ela lembra, quando era adolescente, e a gestão escolar de hoje. Então, na minha época, a gente pode observar que era um tipo de administração muito rígida, né? As diretoras, professores eram rígidos demais. Hoje, com as novas leis, né, com as novas orientações que o professor, o diretor recebe, a administração dessas pessoas é bem flexível. Então, assim, fica muito mais fácil para o aluno, porque tem os direitos do adolescente, da criança, né, que proporciona a eles os direitos, né, de um bom trato, de ter uma comunicação mais saudável. E a direção escolar de hoje, como que você vê? Eu vejo de uma forma muito positiva, muito melhor, né, que antigamente, porque era muito complicado, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então, assim, eu vejo como algo muito positivo. Agora mais uma entrevista com o senhor Adoniran, ele é aposentado, né, ele é policial, e eu vou perguntar para ele o que ele acha dos diretores da época dele, né? Ele vai falar um pouco sobre a ditadura militar e os diretores de hoje. Daqui mesmo. Na época, inclusive, que eu estive na escola, os diretores eram bem muito mais, assim,
enérgicos, inclusive com o aluno, se preocupava mais, olhava mais, inclusive, a parte, inclusive, de educação, a parte, inclusive, de professores. Você tinha ali uma certa disciplina, mais do que eu sei que, inclusive, tem hoje. Mas o pessoal de hoje, por exemplo, apesar que as coisas mudam e tem necessidade, inclusive, de mudar, mas hoje, pelo que eu sei, que eu saiba, é uma coisa assim, parece que as pessoas têm medo, inclusive, de pedir para o aluno, de punir, inclusive, o aluno, inclusive, que está fazendo qualquer coisa. Os professores, por exemplo, hoje não se importam, inclusive, em dar aula. Tem excelentes professores, mas tem péssimos professores, assim como em todos os órgãos, por exemplo, do Estado, tem. E a ditadura militar, o senhor que foi militar, o que você acha que se influenciou alguma coisa na escola, atrapalhou? Não é porque eu sou militar e tal, e convivi, inclusive, na época do militar. Quando eu entrei, inclusive, na polícia, já estava acabando, inclusive, mas eu não tive diferença nenhuma, não notei diferença nenhuma. Tinha, inclusive, as pessoas que queriam, inclusive, transformar esse país em comunismo. E é uma coisa, inclusive, se não deu certo na Rússia, por que ia dar certo aqui no Brasil? É uma coisa que fala que vai acontecer, que é a igualdade. Não existe igualdade. Existe safadeza como nós temos hoje no governo, por parte, inclusive, dessas pessoas que estão lá em cima. Porque na época da ditadura, foi uma maravilha. Para mim, foi uma maravilha. E você pode perguntar, inclusive, para muitas pessoas. Todos têm o direito, inclusive, de recusar, achar que não foi, ou deixa de ser. Mas, para mim, foi excelente. Aqui nós vamos conversar com a dona Ana agora. Ela é professora, né? Foi professora aposentada. E ela vai falar sobre a direção escolar do tempo dela, quando ela estudava. Eu não era professora, bem, eu trabalhava na secretaria. Na secretaria, então. Voltando, então. Ela é secretária e... Não é secretária, agente de organização escolar. Agente de organização escolar. E ela vai falar sobre a diretoria de hoje, né? E a diretoria, né, quando ela estudava, quando ela era novinha. Bom, faz há muito tempo, né, que eu era criança, que eu fui aluna, né? Mas quando eu era aluna, eu me lembro que os diretores não ausentavam da escola, eram responsáveis. Quando vinha o supervisor vinha de surpresa. O supervisor vinha de surpresa, entrava na sala de aula, olhava caderno por caderno. E se tivesse alguma coisa que não estava certo, o professor era advertido. E tem outro detalhe, até o vestimento dos professores era diferente, eram umas professoras impecáveis. Umas professoras que tinham aquele capricho, aquele carinho com os alunos. Não é igual o dia de hoje, que as professoras têm a coragem de dizer na sala de aula: vocês quiserem aprender, vocês aprendem, porque eu já tenho o meu diploma e já tenho o meu salário. Isso já é um problema de vocês. E já não é só uma e nem duas que fala isso. E tem outro detalhe. A criança vem, apresenta um desenho, apresenta uma lição. Eu vi muitas vezes, ela amassa não dá um incentivo para a criança, amassa aquele desenho, joga no lixo, ainda se conhece a família, ainda fala: filha de quem é, só tinha que ser isso mesmo. Ué, isso não pode ser feito dessa maneira, porque é educação. Educação. Antigamente, quando eu estava na educação, todo mundo era educado. Agora, o lugar da educação, o lugar que mais falta essa palavra educação.
Entre os funcionários, antigamente, eram solidários. Você não via uma briga, você não ouvia nada. Era zen. Hoje, uma puxa o tapete da outra, uma quer saber mais do que a outra e não sabem nada. É difícil aquela que sabe. Elas nem sabem como que escreve açúcar. Açúcar para ela é com 2 S. Não sabe nem escrever na lousa. Tudo errado, ensina tudo errado. Os problemas, eu que fico com vergonha. Não sabe, uma maçã mais outra maçã, que os problemas são bem fáceis hoje. É 5. No meu tempo, era problemas assim de 3, 4 contas, e a professora ensinava e a gente conseguia fazer. De 1ª a 4ª, nossa, você fazia de 1ª a 4ª, o ensino fundamental hoje. E as crianças eram todas assim, obedientes, educadas. Apesar que o tempo mudou muito, hoje não tem aquela palavra família. E quando a família deixa de existir, é difícil a escola continuar. A senhora acha que o diretor, ele pode influenciar nessa... Ele serve para isso, para essa organização de não ter briga, do professor não relaxar? Com certeza, fazendo o quê? Indo na sala de aula, porque a maior parte dos professores fica nos corredores conversando o que elas fizeram no final de semana. Elas ficam no corredor vendo as liquidações que tem. Elas não se preocupam com as crianças. Elas não se preocupam nem um pingo com as crianças. Jamais, quando eu estive na minha escola, eu vi uma professora fumando, uma professora com a barriga inteira de fora, com aquelas calças grudentas. Era aquelas professoras zen. Nossa, aquelas pessoas impecáveis, cheirosas, dava até gosto de ver. Mas hoje, nossa, eu não sei na onde que... De primeiro, a ser professora era vocação, hoje é opção, porque não acha muito desemprego, a maior parte não gosta de criança. Agora é assim, elas querem criança padronizadas, uma classe só de olho verde, outra classe só de 1 metro de altura, e tem outro detalhe, vem na escola, elas já querem que venha com pós-graduação. Fala para o aluno, mas você não sabe nada? Filho, eu estou lá para ensinar. Pós-graduação é só depois da faculdade. Agora, se o diretor, o gestor, cuidasse dessa parte, a escola, a educação, mesmo do jeito que está, ela teria um jeito. Ela ia melhorar 100%. Por quê? O diretor não fica na escola. O professor não fica na escola. É bom dia, daqui a pouco some. Vem de tarde um pouquinho, boa tarde, some. E não vai lá ver a razão do problema. Tem o problema, o que ela tem que fazer? Ela tem que chamar o professor, ela tem que chamar o aluno e conversar junto. E ver o que ela pode melhorar. E tem que trabalhar com a família. Aí a gestora fala, mas eu não ganho para isso. Porque ela não tem que ser só funcionária. Ela tem que ser, acima de tudo, ela tem que ser gente. Ela está ali para mediar. Ela está ali para ajudar correr tudo bem. Porque se o aluno não gosta da professora, porque as professoras não fazem nada para o aluno gostar dela. Tem as boas professoras, raras exceções. Tem ainda os bons. Mas tem aquelas que dificultam a vida do aluno. Em vez de lá que o aluno está... É assim, você está vendo essa fileira? Essa fileira só vem para tomar sopa. Não sabe nada. Acho aquela fileira ali é ótima. Não é mérito meu, não é mérito da professora. Aquele que vai sozinho porque ele já é inteligente, tem uma família estruturada. Aquele coitado que vem só comer sopa, aquele que precisa ser trabalhado, aquele ali vai ser mérito dela. Mas elas jogam no lixo. Tem umas que até falavam assim, eu lembro muito bem. Nossa, tá vendo aquela fileira? Aquela fileira é um lixo.
Agora, e onde que está o gestor? Onde que está o gestor para ver isso? Quando tem reunião, quando tem aquele tal de HTPC, o que que eles ficam falando? Da vida dos outros. O diretor não está lá presente, porque é o coordenador que faz. Se acontece alguma coisa, o coordenador não repassa. O coordenador não tem capacidade para exercer a função que está atuando, porque é designada, é escolhida por causa que é amiga da fulana, é amiga da ciclana. E isso atrapalha o quê? Atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Por quê? O coordenador está lá para ser o mediador entre o diretor, os professores e o diretor. O que ela viu que não está certo, ela tem que passar para o gestor. Mas elas fazem tudo para o professor, mastiga tudo. Chega lá, dá copia. E aquele monte de folha, pede 500 folhas de sulfite para cada criança, porque é tudo passado, tudo tirado do computador, é tudo, já vem pronto, mastigado ali. Por isso que as crianças não sabem escrever. Porque só preenche ali, grifa ali, não tem condição. Obrigado. Manda o